meus queridos, muito bem-vindos aqui no meu canal. Se vocês não me conhecem, muito prazer. Se vocês não são inscritos, se inscrevam, deixa o like, ative o sino de notificações. Se vocês são inscritos, deixa o like, ative o sino de notificações para não estar perdendo nenhum dos vídeos que vai vir aqui. Uma coisa que eu pedi pra vocês é me seguir nas minhas redes sociais, que é muito importante aqui pro desenvolvimento do canal, é muito legal isso. Então siga nas minhas redes sociais. Então o vídeo de hoje eu resolvi trazer sobre o maníaco do parque. Por que eu resolvi trazer sobre o maníaco do parque? Porque é um tema que repercutiu muito aqui e eu acho muito pertinente a gente estar falando. Então, Francisco de Assis Pereira, ele era filho do meio de uma família de 3 irmãos. Ele tinha nascido no dia 29 de novembro de 67 e ele era uma criança normal, todo mundo gostava muito dele. Ele brincava, ele corria, ele andava de bicicleta. Ele era uma criança extremamente normal. Então, com 8 anos, ele ganha um par de patins de plástico e ele se acidenta, ele cai e um pedaço de graveto quase perfura o tímpano dele e ele é submetido para uma cirurgia e corre tudo bem, ele sai, ele não deixa de gostar de patins, ele continua amando patins e com 14 anos ele ganha um novo par de patins. Ele repetiu a primeira série por conta, da operação do ouvido que ele fez a técnica série, depois ele concluiu um supletivo, mas ele acabou largando os estudos para entrar no exército. Ele gostava muito de usar farda do exército, ele achava uma coisa maravilhosa, ele chegou até ser cabo. E segundo familiares, Francisco também gostava muito de cozinhar, ele gostava de cozinhar muito. Ele nunca largou os patins dele, ele participava de competições, exibições públicas em grupos de patinadores no Parque Ibirapuera. E o seu amor por patins era tanto que quando a sua família resolveu se mudar para o interior de São Paulo, em Guaraci, o Francisco ele decidiu ficar, pois ele acreditava que São Paulo ele teria muito mais oportunidades como um patinador. Então, o último encontro de Francisco com a família foi no Natal, no ano anterior à sua prisão. Ele mostrou ser muito tranquilo, super divertido, ele era adorado pelas crianças da região. As mulheres da cidade faziam questão de visitar ele, mas ele sempre fazia questão de montar shows e apresentações de patins para todo mundo. Então, seus pais eles tinham várias medalhas, troféus das apresentações que ele fazia. E Francisco mostrava ser um rapaz muito comum, bem articulado, super equilibrado, mas as aparências realmente enganavam. Francisco ele estava acima de qualquer suspeita quando seus crimes vieram à tona. Então seus amigos, vizinhos, familiares falaram super coisas boas, positivas dele. Então Francisco tinha um rosto sardento igual da mãe, ele vestia roupas joviais. Quando ele foi preso ele estava com uma camiseta de um time de hóquei e era o tipo de pessoa que passava despercebido na rua ou num elevador. O que atraía a simpatia das pessoas era porque ele era muito falante, ele era muito atencioso. Então Francisco ele tinha um relacionamento com uma travesti chamada Tainá, por quem ele viveu mais de 1 ano, e eles brigavam muito. E um dia a Tainá ela fala que ele chegou com um short super sujo, manchado na altura do pênis, e ela achou muito estranho isso. E ele disse que tinha se machucado, mas hoje em dia ela vê que não era bem assim. Ele estava sujo de sangue porque ele tinha cometido um crime. Então, em um manuscrito escrito pelo próprio Francisco, consta uma experiência muito marcante vivenciada por ele. Quando ele tinha 8 anos, ele matou um filhote de rolinha com um estilingue. Ele levou o passarinho para casa e tentou colocar ele numa frigideira para fritar. Quem que faz isso, meu Deus? Ele foi impedido pela avó dele, a mãe do pai dele, e aos berros ela falava que ele era assassino, que ele era um monstro, e que a rolinha não era pra fazer isso, então ele pegou a rolinha e deu pro gato dele comer. Francisco conta que ele caiu então num choro super compulsivo, estava super arrependido por ter tirado a vida. Aí ele tem outra lembrança também, que Francisco, ele tinha aversão a velórios, ele detestava ver gente morta, ele ficava super angustiado, ele queria sair dali correndo. Ele era um menino super sensível demais, a mãe dele conta. Então, em um diário apreendido pela polícia, Francisco diz que ele queria achar uma menina de 12 ou 13 anos para ele dominar da mesma forma que ele dominou uma vizinha com que ele costumava brincar. Então, essa vizinha, quando ela completou 19 anos, os dois começaram a namorar e em 95 ela engravidou. E Francisco se recusou a casar, dizendo que só casaria se pudesse sustentar ela. Então Francisco ele foi proibido de conhecer o seu próprio filho.
Ainda em 95, essa moça de 19 anos, ela prestou queixa na delegacia da cidade de São José do Rio Preto, no interior paulista, contra um homem que agarrou ela numa avenida e puxou para dentro de um prédio tentando estuprar ela. Só que ela conseguiu se desvencilhar e ele foi detido por constrangimento ilegal. Então ele pagou R$80, ele foi solto por ser primário. Então acusado, quem era? O Francisco de Assis Pereira, era ele. Então em fevereiro ele disse que tinha uma namorada que chamava Isadora, e alguns dias depois ela desapareceu, a estudante. No dia 10 de fevereiro, 2 cheques da garota, um de R$200 e um de 50, foram compensados numa agência do Banco Itaú. E o pai da garota, ele começou a pesquisar e viu que a assinatura dela do cheque de R$50 era falsa. Então ele resolve mandar a cópia do cheque para a polícia. E durante as investigações, os policiais eles chegaram a um suspeito de estelionato. E quem você acha que era o suspeito? Era o Francisco de novo. Aí no dia 4 de julho, um rapaz embrenhou-se na mata do parque, porque a pipa dele caiu lá no meio e ele foi buscar a pipa dele. E lá ele encontrou 2 cadáveres em decomposição, e a polícia foi avisada que no dia 5, no dia seguinte de 98, localizaram outros 2 corpos, e os investigadores concluíram então que os 4 mortes deveriam ser obra da mesma pessoa ali na área. E o que levava a suspeitar então que existia um serial killer à solta. Eram 4 cadáveres de mulheres estranguladas, todos despidos, e apenas uma com calcinha, só que ela estava numa posição típica de uma vítima de estupro. Então, as 6 mulheres tinham cabelos longos, escuros, porque encontraram mais 2 depois, e todos encontrados de uma só vez no Parque do Estado, numa reserva florestal de 550 hectares na zona sul de São Paulo, da divisa, com o município de Diadema. Então, mais 2 corpos foram localizados no dia 28 e 98, então já somavam 8 corpos lá. Vasculhando os arquivos na delegacia da região, no 97º DP de investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, descobriram 3 casos de tentativas de estupro entre maio de 96 e dezembro de 97 no parque. E as 3 mulheres que conseguiram escapar do ataque ajudaram a polícia a fazer um retrato falado daquele que se tornaria o principal e único suspeito de todos esses crimes. Então, no dia 12 de julho, um domingo, os jornais publicaram o primeiro retrato falado de um maníaco que estava atacando no parque. Então, no dia seguinte, ao chegar à sua empresa, Jorge Alberto Santana, de 25 anos, estranhou a ausência do único funcionário que trabalhava na empresa e dormia lá também. Então ele tinha deixado um bilhete sobre a mesa com um recorte de jornal que havia um retrato falado, e ele lamentava ter de ir embora. Ele pedia desculpas pela forma repentina de partida. E ao ver o desenho, o homem então ligou para a polícia, ele correu, ligou e disse ter o número do telefone de alguém muito parecido com o moço do retrato falado. E esse moço chamava Francisco de Assis Pereira, ele tinha 31 anos e morava em Santo André, na ABC Paulista. Então as informações levou os policiais até essa empresa de transportes lá no Brás, e ao chegarem ao local no dia 15 de julho, eles descobriram que Pereira trabalhava lá como um motoboy. Porém, 3 dias antes da visita da polícia, ele havia sumido, deixando um jornal com um retrato falado do maníaco do parque e um bilhete escrito que, infelizmente, tinha que ser assim, ele precisava ir embora e que Deus abençoasse todo mundo. O cara é louco. Então, no local foi encontrado mais evidências, e no mesmo dia da fuga, o patrão de Francisco percebeu que havia algo de errado com o vaso sanitário da empresa, e no concerto foi constatado um bolo de papéis queimados que entupiu o esgoto. Junto estava a carteira de identidade de Selma Ferreira Queiroz, uma das vítimas, a manicure Selma Rodrigues Góes, de 35 anos. Afirma ter visto, então, uma fumaça saindo de dentro da empresa na rua Alcântara Machado, no Brás. Então a polícia ela passou a procurar por Pereira, tido como principal suspeito, e no dia 22 de julho a estudante Sara Adriana Ferreira reconhece na polícia a voz do homem no dia 4 de julho, que telefonou para sua casa na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, exigindo R$1.000 para libertar a irmã dela, Selma. A identificação foi feita por conta de uma entrevista de um homem que havia dado a uma rede de televisão em 94 sobre um grupo de patinadores noturnos, e a voz era de Francisco Assis Pereira, segundo a irmã da vítima. No mesmo parque foram encontrados 8 cadáveres de mulheres assassinadas. Ao ver o seu retrato falado nos jornais, ele fugiu para Itaqui, no Rio Grande do Sul, passando antes pela Argentina para não ser reconhecido pela polícia.
Só que o que ele não contava era que várias mulheres, elas reconheceram no retrato falado o rosto do homem que as atacou. E durante a fuga dele, Francisco foi visto em Ponta Porã e suspeitou-se que ele tivesse também passado pelo Rio de Janeiro. Fotos suas chegaram a ser espalhadas nos principais parques da cidade. E ele chegou em Itaqui, no Rio Grande do Sul, cansado e muito faminto. E ele pediu abrigo a pescadores. E ele disse que ele se chamava Pedro. Então, Francisco, ele começou a ficar íntimo dos pescadores, ele começou a participar de missas e tornou um familiar para eles. No Rio Uruguai, ele começou a pescar e ele ficou lá. Então, desconfiados, os pescadores João Carlos Dornelles Vilaverde e Newton Fogaça da Silva resolveram checar os documentos do rapaz. E Pedro, na verdade, era um nome falso e o nome verdadeiro dele era Francisco de Assis Pereira. Imediatamente associaram ao retrato falado que saiu na televisão. E no dia 4 de agosto de 98, após 23 dias foragido, o motoboy foi preso pela Brigada Militar quando tomava banho na pensão do pescador João Carlos. A mulher dele, então, ela reconheceu, ela pediu pro filho dele mexer nas coisas e aí ela viu que realmente ele era ele e ela ligou pra polícia. Então, a mulher do pescador, ela ficou muito desconfiada e quando ela ligou, a polícia foi lá e foi um oficial e mais 3 policiais e ele prendeu ele. Então, após ser preso, o motoboy se manteve muito calmo. Ele contou à polícia que no Paraná ele pegou uma carona num caminhão até o Rio Grande do Sul, seguido depois para a Argentina. Francisco disse que teve até que sair de Buenos Aires, onde estava com uma mulher, porque seu visto estava vencido e, na realidade, não precisamos de visto para ir para a Argentina. Não deu informação sobre essa mulher que ele foi ver. Então, o motoboy Francisco de Assis Pereira, maníaco do parque, após ser preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, dia 5/8 de 98, dos 9 primeiros dias de prisão, ele ficou trancado na cela, ele não falou nada, ele ficou quieto. Em seu depoimento de muitas horas, a polícia paulista, o maníaco do parque, confessou os 8 assassinatos e mais um, e também admitiu outros 5 estupros. E foi nesse momento que falou que ele tinha um lado ruim e ele tinha uma fixação por seios. E contou várias coisas dramáticas, histórias de relacionamentos e molestamento que ele teve. Então, no começo, ele começou a negar. Ele falou que o policial começou a perguntar se ele conhecia a Tainá. Ele disse que ele não conhecia. Ele perguntou se ele conhecia a Elisângela. Ele disse que não. Ele perguntou se conhecia a Selma. Ele também disse que não. Aí o policial perguntou se ele teve relação sexual. Ele disse que teve com todas. E daí ele começa a ficar em silêncio. E depois ele volta a falar. Então ele pergunta se ele matou alguma daquelas mulheres. Ele fala que ele matou. Daí o policial pergunta quais. Ele diz todas. Quantas mulheres você matou? Ele diz que ele matou 9. E ele pergunta se ele matou a Isadora. Ele fala que sim, que ele matou também. Aí o policial pergunta de novo. Ele pergunta como que vocês matavam as moças. Ele fala com um cadarço de sapatos ou com uma cordinha que às vezes eu levava na pochete. Ou então eu dava um jeito de matar. Ele fala de um jeito muito calmo, muito, como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Outra pausa, alguns pigarros e o próprio Francisco quem volta a falar. E a voz, ela sai super serena, com um tom de constatação. Então ele estava muito tranquilo. Ele disse que ele nunca contou pra ninguém, nem pra própria mãe, que ele tinha um lado ruim dentro dele, e era uma coisa muito feia, era super perversa, que ele não conseguia controlar. Diz ele que tinha até pesadelos e sonhos com coisas muito terríveis, ele acordava todo suado, e tinha noites que ele não saía de casa porque sabia que na rua ele ia querer fazer aquele crime de novo. Então eram dos primeiros dias de Francisco de Assis Pereira, de 30 anos, do prédio do DHPP, do centro de São Paulo. Na presença de 3 pessoas, ele confessou ser o maníaco do Parque do Estado, suspeito, mais procurado pela polícia brasileira. O assassino não de 8 mulheres, mas acreditava a polícia mais de 9. O homem que estuprou e enforcou suas vítimas, depois largou seus corpos em clareiras de uma das maiores áreas verdes de São Paulo. Então, pouco a pouco, nos primeiros depoimentos oficial que deu ao delegado Sérgio Alves, responsável pelo caso, Francisco estava mais calmo e o interrogatório durou 7 horas. Então, durante todo esse tempo, ele negou qualquer relação com os 8 assassinatos e os 5 estupros dos quais era suspeito. Então, a opção de Francisco, ele tinha uma lógica. Por que ele primeiro ele fala que ele matou e depois ele negou? Porque ele acreditava
que se ele falasse tudo que ele tinha feito, ele ficaria trancafiado no pavilhão 2 do manicômio judiciário por pelo menos 30 anos. E aí ele pensou que se ele negasse, ele podia ser condenado por apenas um homicídio e pegar uma pena muito menor. Então, no dia 6 de agosto de 98, Francisco ele foi indicado pelo assassinato do balconista Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos. Tecnicamente, as provas contra ele não eram uma das melhores, isso porque a perícia foi muito mal feita e o único elo capaz de associá-lo ao homicídio era a carteira de identidade da garota que foi encontrada no banheiro. Então, como o álibi contra essa evidência, Francisco alegava que a casa era muito frequentada por um número muito grande de pessoas, então ele podia muito bem não ser ele, ser uma outra pessoa. Então, uma de suas vítimas, também de 18 anos, ela reconheceu Francisco como estuprador que a dominou no Parque do Estado, depois de convidá-la a posar para as fotos, e disse diante de um batalhão de repórteres: ele sabe se fazer de desamparado. Então, quando as luzes da câmera de televisão se apagaram, logo em seguida, em entrevista coletiva, ele chorou no ombro da mãe dele, do pai, como uma criança, com as mãos super algemadas. Ele passava os braços em torno do pescoço deles, enquanto dizia que havia pensado muito nas famílias nas últimas semanas. E os policiais, eles se impressionaram com a capacidade de convencimento de Pereira, já que as jovens subiam na garupa da moto dele, persuadidas por uma conversa apenas. Imagina, você teve só uma conversa com a pessoa, você nem conhece, entendeu? Logo após a sua prisão, a perita da Polícia Civil, ela conversou com ele por 2 horas e afirmou: ele é inteligentíssimo, só tem uma fala mansa que convence. Então, ele não precisava de muito para convencer as mulheres. Todas elas iam. Então, por que elas iam? O que ele falava para elas? Ele falava que ele era um fotógrafo, e ele falava que ele elogiava muito elas, ele falava exatamente o que elas queriam ouvir, ele oferecia um bom cachê para elas pousar para ele em uma sessão de fotos em um ambiente ecológico, e dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado, que não poderia ser desperdiçado, e todas elas iam pousar para ele. Então, chegando no local, ele atacava elas, fazendo muitas delas verem outras mortas por ele. Ele as estuprava, as estrangulava, as mordia, porque ele gostava de morder as vítimas. E depois, já de mortas, ele as posicionava de maneira provocante, cometendo necrofilia em alguns momentos. E depois ia embora, levando alguns objetos das vítimas. E agora eu vou contar alguns dos casos para vocês das vítimas, para vocês poderem conhecer melhor o caso. Então, Raquel Rodrigues, de 23 anos. A Raquel, ela tinha uma grande ambição, ela era uma pessoa super esforçada, ela ganhava dinheiro para poder ajudar a família, que vivia em Gravataí, no interior do Rio Grande do Sul. Ela era uma moça super ingênua, e nos finais de semana, a Raquel, ela costumava frequentar barzinhos com 3 amigas. Ela nunca chegou em casa depois da meia-noite. E aconteceu que, ao desembarcar na estação de Jabaquara, no metrô, já quase em casa, ela telefona para a prima dela. Ela avisa que conheceu um rapaz que ela aceitaria pousar para ele como modelo em Diadema, na Grande São Paulo. E a prima dela disse que era melhor ela não ir, não era para confiar. E ela achou muito arriscado, ela disse que ela não ia. E Raquel nunca mais apareceu e seu corpo foi encontrado no matagal do Parque do Estado no dia 16 de janeiro. Poucos dias antes de morrer, Raquel estava super feliz porque ela tinha uma nova proposta de emprego. Aí a próxima é a Patrícia, de 24 anos. Então, Patrícia Gonçalves Marinho nunca revelava à família o sonho de ser modelo. Então, ela adorava posar em fotografias do lado da família, de amigos. Ela era vendedora e ela era uma moça muito alegre e comunicativa. No dia 17 de abril, ela saiu da casa da avó Josefa, com quem morava, e ela desapareceu. Seu corpo só foi descoberto em 28 de julho. Estava jogado em uma área erma do Parque do Estado devido ao avanço ao estado de putrefação. A identificação da Patrícia só foi possível porque ao lado do corpo encontraram roupas e bijuterias que eram da moça. Ela foi estuprada e morta. Elisângela, de 21 anos, ela era filha de uma família pobre de Londrina. Ela vivia em São Paulo com uma tia chamada Solange desde 96 e por causa das dificuldades financeiras ela abandonou a escola na 7ª série.
Às 6 horas da tarde do dia 9 de maio, ela foi deixada por uma amiga no shopping. E lá ela foi abordada por um moço que ele dizia ser fotógrafo. E ele era de uma revista muito importante. Ele disse que ele tinha achado ela muito linda e que não poderia perder a oportunidade de tirar uma foto do rosto dela, que era muito lindo, pois aquilo era o destino. E Elisângela aceitou a proposta do homem e logo os dois foram para o Parque do Estado, onde as supostas fotos seriam tiradas. Antes que a mulher pudesse fazer qualquer pose, ele foi e agarrou o pescoço dela e começou a estrangular ela até quase ela morrer. Mas Francisco, ele não gostava de matar as mulheres antes de fazer o que ele queria. E assim, enquanto batia nela, ele também arrancava todas as roupas. Quando ele não quis mais bater nela, ele estrupou e apertou seu pescoço até ver ela morrer e depois ele descartou seu corpo na mata. Seu corpo ele foi encontrado no dia 28 de julho no Parque do Estado e ela estava nua, o corpo já estava decomposto, exigiu um árduo trabalho de identificação. Aí a gente chega na Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos. Ela era uma moça simples, a mais nova de 3 irmãs, pretendia terminar os estudos, estava na 7ª série do 1º grau e queria fazer faculdade de Ciências Contábeis ou de Computação. E os planos de Selma, contudo, foram interrompidos na tarde do dia 3 de julho. Entre sua casa, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, e o centro da capital paulista, onde trataria das formalidades referentes à sua demissão como balconista de uma rede de drogaria, ela desapareceu. Então, era uma sexta-feira e no dia seguinte um homem telefonou para sua irmã Sara, a irmã de Selma, e informou que a moça havia sido sequestrada e pediu R$1.000 de resgate. E ele disse que ele voltaria a ligar no final da tarde, mas ele não ligou. E nesse mesmo dia, o corpo de Selma foi encontrado no Parque do Estado. Ela estava nua, com sinais de estupro, espancamento nos ombros, seios, interior das pernas, e várias marcas de mordidas, e no rosto a afeição da dor. Selma morreu estrangulada e o último sinal de vida da garota foi para o namorado de um telefone público. Ela avisou que não chegaria a tempo para assistir o jogo do Brasil contra a Dinamarca com ele, mas que estava a caminho de casa. Então, visto todos esses crimes, e teve muito mais, Pereira teve 3 julgamentos, e todos os julgamentos a que foi submetido o maníaco confessou ter matado 11 mulheres, embora só 9 corpos tenham sido encontrados. Ele afirmou que matou por inspiração maligna, e os debates entre acusação e defesa tiveram como pauta a saúde mental do réu e sobre sua consciência de matar e cometer um crime. Em setembro de 99, o maníaco do parque foi condenado a 121 anos, 8 meses e 20 dias de prisão em regime integral, fechado pelo assassinato de 5 mulheres, ocultação de cadáver, estupro e atentado violento ao pudor. O veredito do 3º e último julgamento do maníaco do parque, que já foi condenado a 150 anos de cadeia, ocorreu no 1º Tribunal no Júri de São Paulo. Então, ao total, ele teria pego 271 anos de cadeia, como a lei brasileira impede que um réu condenado cumpra mais de 30 anos de prisão. As penas serão unificadas após o trânsito de julgamento de todas as decisões condenatórias. Então, Pereira está preso em Itajaí, no interior de São Paulo, desde 98. Só que quando ele foi preso, assim, se você acha que foi uma coisa muito normal, não foi. Começaram a chegar várias cartas de admiradoras, muitas e muitas cartas. Então o famoso motoboy recebia várias cartas na cadeia onde elas se declaravam para ele. Ele chegou até a casar com uma delas. Então Pereira chegou a ser dado como morto depois de uma rebelião de preso ocorrida em 2000, mas após uma série de desencontros, a direção da cadeia confirmou que o motoboy estava jurado de morte pelos outros presos, ele estava vivo, condenado a uma soma de 130 anos de prisão. Francisco diz que hoje se considera uma pessoa normal e, segundo ele está vivo hoje por conta da sua fé. Então essa é a história do maníaco do parque, um cara que ele dizia que ele era um fotógrafo e na realidade ele era um assassino e estuprador. Então, gente, se vocês gostaram do caso e quiserem um outro caso assim, que vocês achem muito pertinente eu estar trazendo aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu faço o vídeo, tá bom? Então, ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.